Amados irmãos, amadas irmãs, estamos mais uma vez pela providência de São José e pela bênção do Espírito Santo para esse momento de catequese, para esse momento josefino. Né? Eu sou o missionário Roberto Paulo. Eu sou a missionária Renilda Saldanha. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos muito devotos de São José e procuramos saber muito sobre a vida dele e encontramos esse livro, Simplesmente José. Hoje vamos iniciar o capítulo 1, que será Recordar. E eu vou lendo e o missionário Roberto vai fazendo os seus comentários sobre as páginas do livro. Você que está curioso em saber tudo sobre nosso amado José. Com o seu olhar fixo no meu Jesus, disse: por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar ocupado com as coisas do meu Pai? Como tantas outras vezes, permaneci em silêncio, silêncio profundo, silêncio que me transportou para outro lugar, para outro tempo e lugar. Temi tanto por esse dia, sempre soube que chegaria, que estava em algum lugar do futuro à minha espera. Não imaginava que seria naquele exato momento, ou não queria que fosse. Chegou como uma lufada de vento, sem aviso e sem sinais de improviso. Não sabia se aquela frase de Jesus era epifania ou condenação. Um sentimento estranho brotou dentro de mim, intenso, mas indolor, misto de tristeza e alívio. Isso são palavras, missionário, do São José. São José. Ele relata nesse momento exatamente quando eles vão a Jerusalém e retornam na caravana. E um dia de caminhada eles descobrem que o menino Jesus não estava na caravana. E eles voltam para Jerusalém e é um dia de retorno, já faziam 2 dias. No terceiro dia eles caminharam por Jerusalém e não encontravam o menino Jesus. Até que viu uma aglomeração na sinagoga, no templo, e quando chegam lá está Jesus, sentado no meio dos senhores, dos doutores da lei, dos anciãos, e ele exatamente falava das coisas de Deus. E quando Maria: estávamos aflitos procurando por ti, teu pai e eu. Então São José narra exatamente essa situação que vai acontecer no futuro. Nesse momento ele apenas faz uma simbologia. Ele recorda aqui no livro. Ele faz uma simbologia desde o anúncio que ele vai participar do projeto de salvação, mas ele já adianta alguma coisa de que, como ele é um homem de muita atitude, muita ação e poucas palavras, e ele narra que ficou em silêncio diante dessa situação. Tu sabes que tenho que cuidar das coisas do meu Pai? E ele narra assim: algo que eu jamais havia sentido, muito diferente de qualquer coisa que já tinha provado até então. E olha que não foram poucas as experiências vividas naqueles últimos anos, desde a visita de um anjo em sonho, revolucionou as nossas vidas. O silêncio daquele momento era diferente de qualquer outro, era um silêncio cheio de palavras, silêncio que gritava, se agitava, silêncio paralisante, mas cheio de consciência, pleno de história. Não tenho noção de quanto tempo permaneci ali, em silêncio, olhos nos olhos com Jesus. Parecia uma eternidade. Tempo infinito como um mistério que aos poucos se revelava no menino, a quem sempre chamei de filho e que até aquele exato momento sempre me chamou de pai. Olha que coisa linda, né? Lindíssimo. Talvez por isso temi tanto esse dia. O outro pai que esteve presente na vida de Jesus, ou melhor, na nossa vida, esteve ao nosso lado, guiando, protegendo, iluminando nas noites mais sombrias. Renilda, você vê agora que São José revela a dupla paternidade de Jesus. Verdade. Né? Ele revela a paternidade humana, que ela se faz em adoção, né? Ele adota Jesus, Deus orienta e ordena que ele adote a Jesus,
e ele fala do Pai de todos, do outro Pai, nosso Pai. Veja bem as palavras de São José. A compreensão que aquele era o guardião, era o protetor do Salvador. Mas o Pai legítimo, verdadeiro, né? Deus, nosso Pai, Pai de Jesus, Pai de São José. Exatamente. E ele fala, e nos acalmando nos dias intempéries. Sempre soube que chegaria o dia em que seríamos colocados frente a frente, confrontados e questionados. Algo dentro de mim desejava que esse dia fosse adiado o máximo possível. Para ser sincero, nunca compreendi o paradoxo que dividia minha mente e coração. Parte de mim sempre quis que todos soubessem a verdade, que Maria e eu carregávamos como tesouro precioso, revelação profunda que se tornou peso enorme nas nossas costas. Por outro lado, essa cumplicidade gerou, desde o início, grande sinergia entre nós. Partilhávamos um segredo sobrenatural e isso nos tornava especiais. Não éramos simples esposos vivendo uma história de amor. Deixa eu só terminar aqui, tínhamos algo muito maior que nos unia, fazíamos parte do mesmo projeto divino e partilhávamos o mesmo amor, verdadeiro amor, amor que se revelou em forma de menino, que nos envolveu e uniu em todos os sentidos, amor que foi sempre nossa âncora, nosso alicerce, nosso caminho, nas piores dificuldades, diante dos maiores perigos e ameaças, nos momentos de total incerteza, esse amor apontava sempre a direção certa. Essa recordação de São José, ela revela exatamente o momento que o anjo anuncia que o menino Jesus corria risco de vida, né? Que queriam matá-lo. É logo após a passagem dos Reis Magos, e os Reis Magos encontrando no Espírito Santo a resposta que precisavam, que não deveriam voltar pelo castelo, eles retornam por outro caminho. E José recebe o anúncio que deveria sair com a criança para outros locais, né? Então ele sai e se coloca no deserto. E você que já esteve em Jerusalém, você que já esteve no deserto de Israel, como nós estivemos, você sabe que é um local altamente, durante o dia escaldante e à noite gelo, muito frio, e também repleto de pessoas assaltantes, ladrões, pessoas que não tinham escrúpulos, que vagavam pelos desertos, né? Em busca de riquezas, de saquear e tudo mais. Então, nessas condições é que José revela, né, que o amor de Jesus, o Verbo encarnado, já fazia a proteção da Sagrada Família. Já protegia a José e a Maria. Mas José tinha consciência desse risco, mas ele se dispôs, ele deu sim para o plano de salvação de Deus, a humanidade, e ele se lança nessa caminhada. Essa é a recordação pela qual José fala nesse momento. Pois é, e ainda tem mais, viu? Ainda tem assim, talvez, por isso, Maria manteve o equilíbrio quando não encontramos Jesus na caravana, entre os amigos e familiares, no retorno após a peregrinação anual a Jerusalém. Talvez, por isso, ela soube disfarçar a preocupação e a angústia durante os 3 dias que reviramos a cidade santa, à procura do nosso filho. Talvez por isso ela não tenha interpretado como eu aquele inquisidor. Não sabiam que eu devo estar ocupado com as coisas do meu pai? Eu sabia que um dia Jesus começaria a se ocupar com as coisas do seu pai, do outro pai, mas esperava que esse dia demorasse a chegar. Ficamos muito contentes a ver Jesus, mesmo sem entender o que ele estava fazendo ali entre os doutores. Cena inusitada, jamais vista em Jerusalém. Entramos pela porta principal do templo. Logo após ouvia pela estrada que o menino discursava entre os doutores, chamando a atenção pela sua profunda sabedoria e conhecimento.
conhecimento dos mistérios. Um menino que lia e comentava a Escritura com o mesmo esmero e precisão que qualquer mestre ou ancião. Só poderiam ser Jesus. Nós o conhecíamos tão bem. Ouvir suas meditações e explicações era algo quase cotidiano. Entretanto, não imaginava que nosso filho fosse discutir a lei com os doutores e escribas. Diga aí. Vocês estão observando que nas memórias de São José, nas suas lembranças, ele não segue uma cronologia, né? Um tempo certo. Ele está quando recebe o anúncio para partir para o Egito, e ao mesmo tempo ele volta quando Jesus tem 12 anos, que estava no templo, no seu primeiro momento, que é anunciado, ele anunciando o reino de Deus, corrigindo fazendo os discursos, não é isso? É isso, sim. Então, aqui diz assim: interrogamos um sacerdote que vinha na direção do templo para confirmar se o que acabávamos de ouvir fazia sentido. Era um jovem levita que retornava do seu serviço diário. Passei todo o dia no templo e não se falava de outra coisa a não ser desse menino sábio, confirmou, e assim prosseguiu. Entre os sacerdotes, as opiniões se dividiam. Alguns dizem que é um impostor que decorou algumas frases para impressionar os tolos. Outros afirmavam ser um jogo dos romanos para provocar os filhos de Levi, que se mantêm fiéis às tradições e a serviço do povo no templo. Alguns, porém, dizem se tratar de um profeta. Esse grupo se revezou ao longo do dia para ouvir e interrogar o menino de quem sequer sabem o nome. No entanto, ninguém se preocupou em saber de quem se trata. Estão mais interessados naquilo que ele diz. Afastamo-nos do jovem sacerdote antes mesmo dele revelar a que grupo pertencia. Diga aí. Põe a gente aqui no canal Missionários da Providência. Inscreva-se e peça para alguém mais escrever, que aí vocês terão. E se não quiser acompanhar a gente, simplesmente compre este livro, Simplesmente José, que é maravilhoso. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso estejam com vocês pela intercessão do bom São José. E que sejam largos os rios de bênção na vida de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.